A deformidade permanente é interessante. Ela é considerado dano estético irreversível. Deformidade permanente é o dano estético irreversível. E sempre se questionou um pouco se esse dano estético devia ser verificado subjetivamente ou objetivamente. Eu vou dar um exemplo. O nosso maior penalista, né? Data máxima, vênia todos os outros, mas esse, sem dúvida, acho que todos nós concordamos que é o pai de todos. Mas o Hungria, Nelson Hungria, ele tinha um exemplo perfeito disso, da deformidade permanente. Ele dizia, ora, a cicatriz na face de uma singela e jovem moça, aliás, ele não falava nem singela nem jovem moça. Quer saber como ele falava? Vou contar, hein? Ele falava a cicatriz no braço roliço de uma jovem. Um braço roliço é tudo de bom, né? No braço roliço. Porque na época da Hungria, braço roliço era um sinal de beleza. Olha que bela época. Olha que saudade dos anos 40. Então ele dizia, uma cicatriz no braço roliço de uma jovem pode causar extremo vexame. Pode causar extremo constrangimento, aquela cicatriz naquele bracinho roliço é um extremo constrangimento. Por outro lado, a mesma cicatriz na face rústica de um sertanejo, ele fala assim, a mesma cicatriz na face rústica de um sertanejo, não apenas não causa constrangimento, como é inclusive motivo de orgulho, sinal de virilidade, sinal de brio. Enfim, então aquele sertanejo já calejado com um talho no rosto, aquilo não lhe provoca nenhuma vergonha, muito pelo contrário, aquilo lhe dá até um certo prestígio. Então ele dizia que o dano estético devia ser verificado de acordo com a vítima. Para determinadas vítimas, aquela coisa pode ser considerada um dano estético de grande monta. Para outras, aquilo não é dano estético algum. Então essas são as hipóteses de lesão corporal gravíssima. Espero que você tenha anotado todas. Tem 4 graves, 5 gravíssimas. E o último degrau, leve, grave e gravíssimo, o último degrau que a lesão dolosa pode atingir é a lesão dolosa seguida de morte, né? Então eu posso só querer dolosa a lesão, mas o crime inteiro, qual que é a peculiaridade desse crime? Lesão corporal seguida de morte. A peculiaridade é que ele é justamente um crime préter doloso. É um crime em que eu tenho dolo de lesão, mas acabo obtendo a morte sem querer. Porque não é mesmo, não é, meu caro amigo, minha cara amiga, se eu já queria matar, então não há de ser nunca lesão corporal seguida de morte, e sim homicídio. A característica da lesão corporal seguida de morte é justamente ser um crime préter doloso. Agora, nesse finalzinho, é que vem o mais importante, porque é a pegadinha mais arriscada aqui dessa matéria. Escuta bem. A lesão dolosa tem 4 graduações: leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A lesão culposa é culposa e ponto. As únicas diferenças da lesão corporal culposa são lesão corporal culposa do Código Penal e lesão corporal culposa do Código de Trânsito. Só. Quer dizer que se eu atropelar alguém com imprudência, se eu dirigindo meu carro feito uma maluca, a 500 por hora, atropelo alguém por imprudência, e essa pessoa cai no chão e rala o joelho, é lesão corporal culposa. Ponto. E se eu dirigindo que nem uma maluca, atropelo a pessoa cai no chão e fica em coma pro resto da vida, sabe que crime que é esse? A pessoa fica em coma pro resto da vida, sabe que crime que é esse? Lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Se eu dirigindo culposamente atropelo alguém e provoco a perda das 2 pernas, lesão corporal culposa. Eu provoco a perda das 2 pernas e dos 2 braços, culposa. Das 2 pernas, dos 2 braços, dos 2 olhos, culposa. Das 2 pernas, dos 2 braços, da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, culposa
e ponto. Lesão corporal culposa não tem graduação pelo resultado. Ela é culposa e, sendo culposa, é infração de menor potencial ofensivo. A lesão corporal culposa na direção do veículo automotor tem pena de 2 a 4 anos. Então, portanto, culposa é culposa e ponto. Tudo bem? A última coisa que eu queria aqui só apontar aqui para você, depois, se quiser estudar mais a fundo, ou pelo menos, né, saber na hora de conversar aí com os amigos, é que temos uma causa de aumento de pena, que ora funciona como causa de aumento de pena, ora funciona como qualificadora, não vem muito ao caso aqui essa distinção, mas que é a violência doméstica. Então, repara, o crime de lesão leve, ele tem uma pena pequenininha. Ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Lesão leve, 3 meses a 1 ano. Acontece que, se for cometida em situação de violência doméstica ou familiar, e situação de violência doméstica é uma coisa bastante abrangente. Em situação de violência doméstica ou familiar, a pena torna-se de 3 meses a 3 anos. Então, a pena, que era de 3 meses a 1 ano, se a lesão leve for cometida em situação de violência doméstica ou familiar, passa de 3 meses a 1 ano para 3 meses a 3 anos. E se o crime for de lesão grave, gravíssimo, seguida de morte, tem algum impacto ele ter sido cometido com violência doméstica? Tem. Se o crime for de lesão leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, o fato de ter sido cometido com violência doméstica vai aumentar a pena em 1/3. Então, quer dizer que, se a lesão é leve, a pena já aumenta em abstrato, de 3 meses a 1 ano, a 3 meses a 3 anos. Se a lesão é grave, gravíssima ou seguida de morte, aumenta-se em concreto, aumenta-se em 1/3 a pena se ela é cometida em situação de violência doméstica. Quer dizer que, se existe lesão corporal em situação de violência doméstica, ela vai ser tratada de forma mais severa. Seja leve, seja grave, seja gravíssima, seja seguida de morte. Agora, isso quer dizer que, se eu, por exemplo, a título de exemplo, eu bato no meu marido em casa, ele não está me obedecendo, está me desagradando, não está me dando o devido valor, então eu lhe dou uns tabefes. Isso, claro, causa lesão corporal, porque senão é meras vias de fato. Eu causo um hematoma, lhe dou um soco no olho. E aí, a minha pena da minha lesão leve será aumentada também? O que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: para que haja o aumento de pena no crime de lesão corporal, leve, grave, gravíssima, seguida de morte, não importa, é preciso que a vítima seja mulher? Ou é possível que a vítima seja homem também? Só o que eu posso dizer é para os meus queridos telespectadores homens ficarem tranquilos, porque eles também são protegidos pelo Código Penal. Para o crime de violência doméstica, não importa se a vítima é homem ou mulher. Basta que o crime tenha sido cometido em situação de violência doméstica ou familiar, com quem se conviva ou tenha convivido numa relação íntima. Basta que tenha sido cometido em situação de violência doméstica ou familiar. Tem certeza, professora? Porque eu juro por Deus que eu ouvi dizer que a Lei Maria da Penha só se aplica contra a vítima mulher. Será que isso é uma nova orientação? Eu aprendi errado? Nós não estamos na Lei Maria da Penha. Eu não estou falando de Lei Maria da Penha, meu caro amigo. Eu estou falando de Código Penal. E o que eu estou falando, então, não entra em conflito com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, sim, esta só se aplica quando o crime é cometido contra a mulher. Agora, o aumento de pena ao crime de lesão corporal, o aumento de pena previsto no parágrafo 9º e 10º do artigo 129, este não exige que a vítima seja mulher. A vítima pode ser qualquer pessoa. Vale homem contra homem, mulher contra mulher, mulher contra homem, homem contra mulher. É absolutamente democrático. Vale tudo. Desde que a situação da violência tenha sido uma situação de violência doméstica ou familiar. Muito bom, então terminamos aqui a nossa lesão corporal. A gente fez um sobrevoo, é um artigo extenso, mas eu acho que a gente fez um sobrevoo bastante completo